Olá, nós somos o Colo de Mãe, eu sou a Beta. Eu sou a Débora. E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. Eu vou apresentar o meu e a Débora apresenta o dela. O meu convidado é advogado, padrasto de 2 adultos e pai de uma criança autista de 8 anos, que por acaso é o meu filho. E a gente resolveu fazer um episódio muito especial, em alusão ao Dia dos Pais, para ouvir um pouco a versão da paternidade atípica, né? Desse paternar, né? Essa vida em conjunto que temos. Nós temos muita sorte, né? De termos os pais super presentes. Então, bem-vindo, Samuel Conte Freire Júnior. Nós somos um projeto que nasceu da necessidade de realizar acolhimento e de levar informação para maternidade atípica num primeiro momento. E isso tem sido naturalmente revisto. E hoje é o episódio inicial com convidados homens. A gente espera que realmente seja o primeiro de muitos. E não poderia começar de um jeito mais especial do que com os pais dos nossos filhos. O Eliseu é casualmente meu atual marido. E é pai do Benjamin. É padrasto do Teodoro. E é uma pessoa para quem eu sei que não é muito fácil estar aqui, que teve muita dificuldade até conseguir aceitar todo o processo, não só de estar aqui, mas todo o processo interno, e que a paternidade, assim como a maternidade atípica, requer. Então, eu acho que é um passo bastante importante, assim, acho que é muito legal para que quem está em casa possa se identificar, que não é tão simples quanto possa parecer, porque a gente está aqui na frente das câmeras. Obrigada por ter vindo. Obrigado. A paternidade, no modo geral, ela já é um processo um pouco mais longo, a conexão, né, do pai com o filho. A mãe tem toda uma ligação da barriga, da amamentação, uma coisa fisiológica mesmo. E o pai, ele é meio que coadjuvante até o nascimento da criança, né? E quando vem a paternidade atípica, né? Quando a gente tem um filho que ele vem por uma outra forma de criação, de vínculo, de conexão, eu acredito que deva ser totalmente diferente do que vocês esperaram, né? E não é nem melhor nem pior, como a gente sempre fala, né? A nossa vida atípica é diferente, mas ninguém melhor do que vocês para saberem as nossas dores, né? Eu acho que a pessoa que mais entende da minha dor, da minha ansiedade, dos meus sonhos, dos meus medos, é o meu marido, que divide comigo a mesma criança. Ele tem a forma dele de criar o Theo, eu tenho a minha, tu tem a tua, mas é a mesma criança, é o mesmo amor que a gente tem pela mesma criança. São os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Às vezes a gente tem visões diferentes enquanto casal, né? Sim. O pai normalmente é um pouco mais corajoso com as coisas, a mãe às vezes um pouco mais insegura, às vezes ao contrário, né? Como é o caso de vocês. Mas eu acho que assim, quando a gente precisa de um colo, já que nós somos o colo de muitas mães, são vocês que são o nosso colo, né? Seguido nos perguntam quem é o colo de vocês. É o meu marido, né? Que acaba tendo que ser forte quando eu desabo, né? Tendo que ser, às vezes, racional quando eu tô emocionalmente abalada. Tem que pensar na questão financeira, tem que pensar na questão de cuidar da mãe também, apesar de cuidarmos também de vocês. Então, é bem importante pra gente ter vocês aqui, né? É muita coragem de vocês virem se expor, porque os homens não gostam de aparecer. Mas então, bem-vindos. Sintam-se à vontade. Se vocês quiserem falar um pouquinho dessa questão da conexão com o filho, de como é que foi. Acho que um pouquinho antes disso, né? Primeiro, olá pessoal, boa noite, bom dia, não sei que horas vai ser aí pro ar, né? Mas antes, eu ia falar para mim, mas nesse ponto acho que posso falar para nós dois, né? Obrigado pelo convite. Realmente não é fácil para a gente estar aqui, né? Fazendo essa exposição. E a gente espera alcançar as expectativas de vocês, né? Colo de Mãe vem falando muito sobre maternidade atípica. Aqui talvez a gente puxe um pouquinho para paternidade atípica. Quem sabe no futuro a gente possa falar de parentalidade atípica, né?
independentemente do gênero aí, cada lado tem suas dores e tudo mais. Esperamos alcançar as expectativas. Acho que vai entrar aqui de coração aberto. Tentando não dormir no sofá depois do programa. Essa é uma coisa que a gente vai tentar fazer, né? Mas a ideia é a gente estar aqui para contribuir e ser bem sincerão, tendo em vista quão sincera vocês têm sido desde o início, né? Então, só para agradecer o convite, vamos que vamos. Eu já passo a palavra. Eu escolhi uma frase para abrir os trabalhos de um livro que eu gosto muito, que se chama O Filho de Mil Homens. É de um autor chamado Walter Hugo Mãe. E a frase é a seguinte: não adianta sonhar com o que é feito apenas de fantasia e querer aspirar ao impossível. A felicidade é a aceitação do que se é e do que se pode ser. Que linda. É isso? A felicidade é a aceitação do que se é e do que se pode ser? Quando a gente tem um filho atípico, isso se materializa e é quase possível de ser segurado entre as mãos? Bom, então, olá, agradecer o convite, né, pro Colo de Mãe aqui. Para mim um ambiente muito diferente, né, tá gravando aqui com vocês o podcast. Estou muito feliz de poder participar, né, e, enfim, sou Eliseu, né, pai do Benjamin, padrasto do Theo, e sim, né, respondendo a pergunta, Débora, a aceitação é o que a gente faz diariamente, né, quando tem quando se descobre pai de um menino autista, né, se depara com a realidade do autismo. E, assim, o que eu posso falar da minha realidade, da minha parentalidade, né, para usar o termo que o Sá falou, é estar sempre disponível para refazer, né, as certezas, refazer os caminhos, e tenho me sentido, assim, confiante nessa empreitada, embora muitas vezes os dias sejam, né, de olhar o copo meio vazio, como a Débora gosta de falar, né? Mas, enfim, estamos juntos, sempre aprendendo, e estar aqui com vocês, ouvindo, trocando, é um privilégio e mais um passo para esse aprendizado diário. E a gente já pode falar nessa palavra tão grande, tão delicada e perseguida, que é felicidade. Já dá para falar em felicidade hoje? Eu acho que, pegando essa ideia de ser um processo diário, eu acho que estar nesse processo diário é felicidade, sim. Que bom. Acho que sim. Acho que eu tenho uma visão parecida, né? Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou fazer uma outra ressalva, né? Antes o pessoal, são os maridos com as esposas, fizeram uns combinados em casa, treinaram. Não. Gente, o que eu passei pedindo pra Beta, me dá um roteiro, me dá uma colinha, nada, não veio nada. Eu queria fazer um mapa mental, assim, dos tópicos. Não sei como é que foi do lado da cá, mas de cá eu não consegui arrancar nada, né? Então, ela falou, não, eu quero que seja espontâneo, vai respondendo. Então, você perguntou, não sabia, Porque né? a percepção de vocês, né? Não tem certo e errado. Vamos que viu que talvez a primeira impressão, a primeira resposta é geralmente a mais genuína, né? Essa frase que você colocou aqui com relação à aceitação, né? Aceitar aquilo que se é e aquilo que se pode ser, né? Eu tenho a seguinte visão. É muito importante, e se linkou isso com felicidade, vamos falar felicidade na sequência, né? Mas essa aceitação daquilo que se é e daquilo que se pode ser é a primeira das premissas lá atrás, quando a gente faz aquelas etapas, né, da aceitação, do luto e tudo mais. É mais importante se superar. É a primeira grande barreira a se atravessar, né? E quando você atravessa ela, aí você começa a perceber o seguinte: sua preocupação não tem que ser em mudar aquilo que se é, né? Nem aquilo que se pode ser, mas aquilo que se pode fazer com aquilo que se é. Claro. Aquilo que se pode alcançar, aquilo onde você pode estar inserido, né? Muda um pouco a perspectiva, desde que você tenha assumido, né, essa questão de ser. A gente sabe que essa questão, já direcionando para o tema, né, do autismo, é uma condição de vida, não é uma condição transitória, não é uma questão crônica, não você é ou não é, é ser, né? Então, você aceita isso,
Você consegue se enquadrar Seria assim, né? tipo aceitar o diagnóstico e focar no prognóstico. Exatamente. Ai, Tipo essa assim, mulher. eu aceito o diagnóstico porque eu vejo uma grande dificuldade dos pais, alguns pais homens, a maioria, mas algumas mães também acontecem nos nossos casos, né? Mas mais pais. Tem uma dificuldade de aceitar o diagnóstico, né? Tu tem ali um Sim. profissional capacitado te falando, tem um histórico, né? Porque hoje em dia é muito claro ver os sinais e não é sempre que tu vai ter todos os sintomas, né? Então, a aceitação do diagnóstico, ela é muito difícil para o pai, né? E às vezes para algumas mães. Então, no momento em que tu aceita o diagnóstico, né? Ok, o meu filho é autista, nível tal. Vamos focar no prognóstico, porque provavelmente, porque é aquilo que a gente fala, né? Da ação. A gente precisa sair tratar o nosso luto, o nosso dilema pessoal com a situação, e até porque a vida mudou, né? De alguma forma mas a gente não pode parar de agir. A gente precisa ter ação, né? Para poder ajudar Tem essa um criança. ponto importante, até de palavras, questão semântica, né? Quando você fala assim, eu ainda não aceitei, eu estou em negação, o que significa? Que você está negando a ação que é necessária para se tomar, né? Quanto mais cedo você aceita, mais cedo você abandona essa negação e mais cedo você começa a ação que vai melhorar o prognóstico que você vai ter lá para frente. Que é o necessário. Falar é fácil, né? Falar é muito fácil. A gente sabe o quão dolorido é esse processo, mas não tem outro jeito a não ser enfrentá-lo. Quanto mais cedo a gente enfrenta, quanto mais cedo a gente encara, na minha percepção assim, melhor resultado, melhor prognóstico que você vai ter lá na frente. Então, já deixando um recado aí para pai que está nos ouvindo, que está com esse tipo de receio, né? Tente fugir dessas armadilhas mentais, de criar desculpas, de criar muletas, e aceitem, encarem, busquem informação, se conscientizem, porque a situação está imposta, você não vai conseguir mudar uma realidade daquilo que é. Vamos buscar construir um cenário, construir um arcabouço, assim, para que a gente consiga que os nossos filhos alcancem tudo que eles podem alcançar. E isso não acontece sozinho, gente. Isso acontece. Depende dos pais e das mães estarem alinhados para construir essa realidade nova para eles, né? Enquanto casal, eu vejo, casal ou separados, né? Enquanto pais da criança, quanto antes os dois se alinharem e traçarem um planejamento, melhor para o filho, né? Porque a gente vê muito, né? Mães sobrecarregadas demais, às vezes pais sobrecarregados demais. Quanto antes a gente conseguir fazer um combinado, ok, essa é a nossa nova realidade. Eu sei que é um pouco mais fácil para a gente que já passou do olho do furacão, como eu falo. A gente já está com uma criança de 8, quase 9 anos. A gente já passou... Não é que melhorou a situação ou que aconteceu algo milagroso, não é isso. É que com os anos a gente entendeu que é isso. Meu filho é um autista nível 3, pode ser que melhore em muitas coisas, provavelmente irá. Essa é a nossa situação. Então, facilitou muito a nossa vida aceitar que é aquilo e a gente vai dar o nosso melhor. Mas ainda na idade do Benjamin, a gente ainda está naquela fase, né? Preocupado com podas neurais, preocupado com o desenvolvimento psicológico, com o cérebro. Aproveitar a neuroplasticidade. Então tu tá ainda com aquela loucura da neuroplasticidade, apesar de a gente saber que ainda continua, né? A Beta trouxe aqui uma questão da aceitação, né? Tem uma coisa que, na nossa concepção, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Que a aceitação é diferente de conformismo, né? Uma coisa é você aceitar a situação imposta, outra coisa é se conformar, se acomodar, não agir, não trabalhar para uma condição melhor, né? Só para deixar claro que quando a gente fala em aceitação, não é conformismo, não é acomodação, né? A partir da aceitação, muita ação, muito trabalho tem que ser feito e depende da gente. E tem situações assim, né? Eu acho um terreno espinhoso essa questão do luto, né? E luto versus assim, um discurso mais engajado no anticapacitismo, né? Então tu tá falando de luto, mas morte do quê? Mas com o tempo eu tenho aprendido a enxergar, é morte dessa idealização, né? Que não tinha essas dificuldades iniciais que o autismo nos impõe. Mas sim, esse luto a gente tem que viver, tem que matar essa idealização, digamos assim. E só que tem dias que a gente está esgotado fisicamente, que a gente está cansado, questões do trabalho, que a gente não está conseguindo enxergar eu concordo plenamente com o Samuel, né? Mas não está conseguindo ter forças para investir nessa ação, nessa aceitação. Porque é uma demanda muito cansativa para a família, no modo geral, né?
eu sei que para o homem, eu consigo visualizar a dificuldade que às vezes acontece com vocês. A gente tem muito mais meninos dentro do espectro do que meninas, né? E quem sabe se tivéssemos filhas meninas, a gente seria ao inverso a situação, né? Nós mais frustradas com a idealização do filho X e termos outro tipo de filho. O homem cria expectativas, né? Eu sei que tu sempre sonhou levar toda hora num jogo do São Paulo, tu no jogo do Inter. A gente cria expectativas, inclusive, de copiar coisas que fizemos com nossos pais, né? No momento que tu sabe que é um menino, tu já cria uma figura da criança. Não é esperar a mais daquela criança e querer tomar decisões sobre a vida dela, mas se cria, né? É parecido natural, com quem? O que faz? Vai ser a tua cara, vai ser a minha, vai ter o teu nariz, vai ter meu olho. Eu vou fazer tal coisa. E aí a gente tem um filho que não responde às mesmas gostos, expectativas, né? O Samuel é uma pessoa extremamente comunicativa no sentido de troca de intelecto, né? E ele acabou suprindo isso com os sobrinhos. Ele senta com as minhas sobrinhas, com o filho da irmã dele, que são menores, e eu vejo isso nele, assim, ele vai lá e joga o videogame que ele sempre sonhou com o Felipe. Ele senta com a Catarina e com a Isadora para fazer o tema, com aquele prazer de ensinar, né? Porque ele é uma pessoa extremamente inteligente. E ele não consegue ter isso com o filho. E eu sei que deve ser dolorido. Porque eu vendo ele com as outras crianças, me dói. Eu saber que ele não consegue, né? Como é que vocês lidam um pouco mais com essa questão da frustração e do filho que veio? Resgatando a fala da Débora do início, né? Quando ela falou da felicidade, ali, quando ela citou o texto, acho que tem muito a ver com isso, né? Felicidade ou infelicidade deriva muito de questão da frustração. Gente, frustração é o quê, né? Expectativa versus realidade, aí tem a frustração. É um binômio, né? A realidade a gente não consegue mudar, ela está imposta pra gente, né? Mas a expectativa, sim. Quando a gente olha nessa equação em busca da felicidade, o único elemento que a gente consegue estar alterando é a expectativa. Então, você tem que acessar essa expectativa, alinhá-la, né? De novo, fugindo de conformismo, de acomodação, mas alinhar a expectativa com aquilo que se é de verdade, né? Aí você vai conseguir buscar a felicidade e ter mais dias de copos cheios do que de copos vazios. E mesmo assim, muitos dias de copos vazios acontecem, né? Mas eu busco essa felicidade como caminho, né, como propósito, decido estar feliz quando eu alinho essa expectativa. E não foi fácil, né? Demorou as fichas caírem, digamos assim. E eu busco quando você falou de luto, né? Quem que morreu, né? Luto eu vejo muito como a morte do filho idealizado lá atrás, né? Isso que foi embora, né? Aquele filho idealizado foi substituído por um outro filho tão maravilhoso quanto você estava idealizando, né? Tão cheio de novos aprendizados, cheio de novas graças que você nem tinha imaginado. Mas um pouco daquela expectativa que você tinha com aquele filho idealizado, descarrega de outras maneiras, né? Busque outras alternativas. A Beta citou alguns exemplos aqui de outras interações com outras crianças. Então, e cada um deve ter um processo de acomodar essas expectativas, né? Porque quando a expectativa também, a gente não consegue simplesmente apagá-la, né? Afogá-la. Então, buscar outros escapes para tal, né? Esse ponto eu acho que é muito importante. A gente entender que tudo é processo e tudo é movimento. Então, não existe o dia em que eu acabei com o luto. O dia em que eu me transformei na mãe da ação. O dia em que... É tudo misturado. Tudo acontece num espaço de 30 dias, 1 hora, 3 meses, 1 ano. Então, assim, porque como o desenvolvimento dos nossos filhos é atípico, os sentimentos que eles vão suscitando enquanto filhos em pai e mãe também são atípicos, né? Então, quando a gente conseguiu encontrar uma escola que minimamente o recebeu, a gente teve aí 1 ano e meio, 2 anos de mais copos cheios, porque a gente estava vendo ele sendo acolhido, porque a gente estava vendo ele sendo recebido. Agora a gente chega na iminência de um processo de alfabetização,
Então, que as diferenças começam a gritar novamente, aquelas mesmas diferenças que gritavam quando ele tinha 1 aninho e os coleguinhas tinham 1 aninho e já sentavam e ele não conseguia se mexer, passam a gritar de novo agora com a proximidade dos 6. Então, muita coisa, muita ferida, muita dor retoma. Toda vez em que existe um gap, toda vez em que alguma coisa muito pontual se aproxima. Eu acho que é isso, e a gente entender isso como marés, como movimentos, e não ficar preso a isso, também eu acho que nos São tira... fases, né? Isso nos tira um pouco essa responsabilidade, sabe? De ou aceitar tudo ou negar tudo, ou estar muito bem, ou estar num processo enlutado, perene, assim, sabe? Eterno, do filho eterno, né? Eu acho que é essa mobilidade também que a gente passa a ter diante do desenvolvimento dos nossos filhos é um caminho para que as coisas fiquem um pouco melhor acomodadas, será? Sim, Talvez? Esse equilíbrio, assim, né? A partir do diagnóstico, assim, a gente fica, né? A gente tá falando na sala de espera ali, que ele não chega com um preparo, não chega com um aviso prévio. A gente vai no médico, no nosso caso foi bastante dolorido pela falta de cuidado, a forma De que manejo. a gente... De manejo, é melhor a palavra. E imediatamente a gente já passa, isso que eu gostei da fala do Samuel, a gente já passa para ação. Eu tomei algumas atitudes que a mim, né, foram... Drásticas. Eu vi como necessário, então, mas de muita mudança, né, e de muita entrega. E então, dentro desse processo aí, eu passei, tipo, eu era uma pessoa que engajamento zero em rede social. E isso a gente tem nas mãos muita informação de qualidade, sabendo filtrar hoje em dia, né? Então, modifiquei isso na minha vida e passei a acompanhar, passei a estudar, passei, né, para esse... Eu acho isso um ponto muito importante. O Samuel gerou um super hiperfoco em autismo. Ele foi ler tudo. E aí eu acho que esse pode ser um caminho para os pais que não estão ainda conseguindo aceitar. Quanto mais tu estuda, quanto mais tu te aprofunda, quanto mais tu vai atrás, quanto mais tu lê casos, e não é ler caso, vocês sabem que eu detesto que me mandem foto da criança que apanhou, da criança que foi acharam amarrada, não é isso, é informação da criança que deu certo, da criança que evoluiu, vamos ver coisa boa, né? Estudo científico, né? Profissionais corretos, com base na ciência. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente conhece aquilo, né? Aí o preconceito cai e acho que tu também te empodera, né? Dessa criação. Você sabe que você falou um pouquinho de mobilidade de conduta do casal ao longo do tempo, né? Você falou um pouquinho do primeiro ato, assim. Olhando em retrospecto, né, eu vejo assim, o processo que funcionou para mim nessa questão de aceitação, né? De novo, né? Cada um vai ter o seu processo. O que funcionou para mim foi buscar conhecimento. Primeira onda, a gente teve um envolvimento, uma conexão com, digamos assim, profissionais que talvez não tinham lá a melhor das índoles, vendendo curas, vendendo soluções mirabolantes. Muito, né? Cara, vocês sabem, né? Família atípica é muito dolorida no início, né? Então você quer se agarrar a qualquer tipo de esperança, seja ela verdadeira ou não. Promessas e tudo mais. Prato cheio para charlatão. Prato cheio para charlatão, exatamente. Isso, a gente se apegou, sei lá, nos 6 primeiros meses nessas ladainhas, né? Que foram indicações de médicos. Sim. Pessoas que nós não procuramos quando a gente percebeu, olha, tem alguma coisa estranha, tá contraditório em tudo isso, que veio, olha, na verdade... Cabeça cartesiana, né? Foi quando caiu uma ficha para mim 6 meses de atraso. Eu fico publicando porque a gente fica perdendo tempo, né? Cara, eu tenho que estudar, eu tenho que entender. Cabeça cartesiana, eu não quero informações de achismo, né? Fatos, atos, estudo científico para saber quais são os caminhos para a gente tomar decisão. Tomar decisão em cima de fato, né? Em cima de estudo científico. Só que dá uma trabalhada danada, mas se eu não tivesse embarcado nessa, né? As noites ali, lendo tudo, a gente... eu, pelo menos, não teria... superado essa questão de aceitação. Isso não para nunca, né, gente? Não para nunca. No meio do processo, quando a gente teve que... A primeira vez que a gente ouviu falar da aba, né? Fazendo aqui já questões específicas. A primeira vez que a gente ouviu falar disso, lá no... Não tinha clínica em Porto não tinha Alegre. clínica em Porto... E a primeira vez que a gente ouviu o sistema, né, en passant,
Pelo amor de Deus, o que a gente vai correr atrás disso? Treinamento de cachorro, nada a ver. Com certeza isso não vai funcionar, né? Primeira reação. Quando você vai atrás do conhecimento, né? Cara, eu peguei Skinner ali e fui ler ali o tratado de Skinner inteiro do começo ao fim para entender o conceito disso. Que análise de comportamento aplicado é do ser humano, não tem nada a ver com... que se aplica também a autistas, né? Aí a questão Então, é achar bons profissionais. Enquanto você não vai em busca da informação, você fica reativo, você fica... Enfim, só refutando que o processo de conhecimento talvez seja uma boa escapatória para quem ainda está em aceitação. As famílias que estão com dificuldade, elas podem procurar a própria clínica que atende a criança, né? Esse pai ou essa mãe que está um pouco mais na negação, procure os profissionais que te ajudem, né? Vai até o profissional e fala, olha, eu gostaria de entender essa terapia, para que funciona essa terapia, porque tem pouco conhecimento, né? O médico vai lá te dar uma guia, um pedido das terapias e era isso, te vira. Não, ao menos no nosso caso foi assim. E por isso que estamos aqui, né? Para tentar passar o máximo de informação. Tu é o pai da sala de espera, né? Tu leva nas terapias, sim. Busca, volta. É difícil a sala de espera, né? Sim, é difícil e... Mas, desculpa, eu vou te interromper, mas desculpa, talvez a sala de espera tenha sido o teu Skinner. A sala de espera, o teu Skinner talvez tenha sido a sala de espera para o Eliseu. Porque Eliseu me apresentou muitas mulheres do autismo, me apresentou muitas mães. Sim. Passou a ter muita informação e passou a ter muita intimidade com o autismo na tua vida de sala de espera, né? Que lá se vão 3 anos. E eu acho que aí passa e fica no nosso tema aceitação e reconstrução e, né, estar aberto a essas... Enfim, a esse novo mundo que se apresenta pra gente. É isso, assim, que eu posso falar dessas pessoas que eu encontrei nas salas de espera. A gente aprende muito, né? Mas passaram, assim, a ser a minha referência, uma referência, assim, do que eu, né, do conhecimento que eu quero alcançar, do manejo que eu quero ter com meu filho. Essas pessoas passaram a ser meu espelho, assim, né? Que bom, né? E, enfim, nesse processo de aceitação, daí eu queria trazer já outra coisa, né? Que o tempo tem me dado, porque não é nada estanque, né? Mas as caminhadas do autismo, que são, a cada ano que passa, eu me sinto mais pertencente ali, participar junto com a Débora, com o Benjamin, com toda a comunidade, assim, né, digamos, do autismo. E as caminhadas nos dão cara para as pessoas, né? Isso, tem pessoas que a gente só conhece na internet, no grupo de WhatsApp. Isso, e no momento que a gente encontra alguém, essa pessoa passa a fazer parte da nossa vida, né? Então, ao mesmo tempo que muitos paradigmas a gente tem que enfrentar, muita aceitação a gente tem que exercer, né? Modificar toda a nossa vida. Também tem um momento que chega que a gente não... A minha vida hoje é isso, é estar junto dessas pessoas, é correr atrás dessa. E a sala de espera vai ter casos mais graves, casos mais leves, tem momentos que tu olha para outra criança. Isso. Porque a gente comparar os nossos filhos com os pares da escola, na faixa etária deles, que são típicos, é muito injusto para o nosso filho. Muito injusto. E também não é legal comparar com a outra criança atípica. Então, eu sempre digo, eu comparo o Teodoro com o Teodoro. Né? Eu tenho um caderno de comportamentos adequados e inadequados, há muitos anos. Então, a cada X meses, quando eu sinto necessidade, eu vou lá e anoto. Hoje ele tem esses comportamentos adequados, esses inadequados. Aí passa 2, 3 meses, eu escrevo de novo. Quando o copo tá vazio, quase sem nada de gotinha, eu olho esse caderno. Porque eu consigo ver tudo que a gente já conquistou. A quantidade, a lista gigantesca de comportamentos inadequados que já existiu, para os comportamentos adequados de hoje. E vai ter momentos, gente, que eu tenho 0 comportamento inadequado, tem momentos que eu tenho 0 adequado, e aí sim eu vou, porque é uma balança, né? Eu queria puxar um outro assunto que eu pedi permissão pro Samuel. Deixa eu completar, que acho que antes da gente fugir do tema aqui, voltando, acabei esquecendo de falar na última fala, nessa questão da elasticidade da conduta do conduto de casal, né? Aqui deve ter, ouvindo a gente, pais de filhos das mais diversas idades. E para aqueles que já estão com 8 em diante, talvez vai fazer sentido isso que a gente vai falar, né? Imagina que a gente falou do luto, né? O luto do filho ideal. Tem também uma questão, não dita em muitos casos, que é o segundo luto.
Como a gente entende o segundo luto, né? É Quando você importante. começa a acelerar, você já aceitou, você já está pensando no prognóstico. Por mais que você comece a fazer o exercício, eu tenho que pensar no hoje, não posso pensar muito amanhã, senão eu vou ficar louco, tem que pensar no hoje, tem que pensar no hoje. Você sempre acaba pensando amanhã, né? Você sempre acaba criando uma outra expectativa com relação à melhora do prognóstico. Você começa a criar outra expectativa. Olha, tem um filho não falante, que tem apraxia, mas se eu me intensificar aqui, daqui a pouquinho eu tenho certeza que ele está falando. Você acaba criando outras expectativas sem nem perceber, né? E quando você se percebe, assim, passou a fase de plasticidade mental, né? Você tem que começar a olhar em que situação estamos, né? E aí aquela expectativa que você tinha tá te gerando uma frustração nesse momento que você tem que trabalhar. Quando o Teodoro fez uns 7 anos, 6 anos, né? Quase 8, eu acho. Não, quando ele fez uns 6, eu comecei a falar pra Beta, eu me dei conta disso. Eu falei, Beta, vamos fazer um combinado? Na verdade foi antes disso, o combinado. Foi antes, Bem antes. O combinado foi o seguinte, olha, enquanto a gente estiver nessa fase de plasticidade mental, a gente não tem vida. Prioridade completa e absoluta ao Teodoro. Tudo é pro Teodoro. Era Toda a energia do nosso corpo vai ser direcionada para dinheiro, isso, né? tempo, tudo era Então a gente fez esse Sim. pacto enquanto casal. Pra gente aproveitar essa oportunidade, conseguir estimular o avanço, passar dessa fase, ele vai continuar sendo prioridade das nossas vidas, mas a gente vai voltar a olhar para o espelho. A gente vai voltar a olhar para nós mesmos, a gente vai voltar a ter projetos pessoais, projetos enquanto casal. Até lá esquece, não tem nada além Eu disso, queria né? matar ele quando Quando eu falei isso, ela eu falava, como assim tu vai abandonar a Mas- criança? mas depois desse segundo momento, Hoje eu dou graças a Deus que porque a tu gente falou isso. conseguiu nos reconectar enquanto casal, conseguiu olhar para a própria vida e, no longo prazo, isso é mais importante para ele do que a gente continuar na intensidade que a gente estava, né? Porque eu não sei se a gente, Sim. se a gente Então, aí não tem essa que a gente tivesse fala do conseguido fazer segundo isso, a gente luto, estaria ainda junto, O sabe? segundo luto, a segunda aceitação, Sim, né? combinado. O segundo luto, ele vem quando tu se dá conta que tu deu teu 100%, teu 200% e o teu filho não virou de nível 3 para nível 2. Como a maioria das terapeutas que às vezes te falam que vai acontecer. Sim. Então é bem difícil, assim. E aí, só que é mais fácil de tu te programar. Ok? É isso, vai Sim, ser sim, assim, sim. vai melhorar muitas coisas, mas como vamos nos Aí organizar? você percebeu que não melhorou tudo que você esperava, mas melhoraram outras coisas Outras que você nem coisas, esperava. Você se reprograma, dá um setup e parte para a próxima etapa aí. E tá chegando a adolescência, meu Deus do céu, a gente começa a sofrer com Calma. antecedência. Mas é isso que eu vejo, assim, uma constante da família típica, de uma maneira geral, que as pessoas fora desse nosso mundo Não né, tem nem noção. não tem ideia que a nossa constante é estar preparado para mudar tudo a qualquer momento, a qualquer nova consulta ao neuro. É porque a nossa família, a família típica, ela é muito fragilizada. A gente depende de muitas coisas que não dependem da gente. A gente depende do plano de saúde. A gente depende do SUS. A gente depende do médico. A gente depende da boa vontade da escola. A gente depende de uma sociedade que é extremamente capacitista. Então, tipo assim, se dependesse da gente, a gente botava nessa bolinha e tava tudo resolvido. Mas o nosso filho precisa ir pra rua, né? Ele precisa ter independência e viver, e a gente não vai viver para sempre. Então a gente tá sempre com medo, né? Sim, A gente não sim. quer ter medo. Eu falo para Débora, a maternidade, no modo geral, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce um pai, nasce uma culpa também, porque a gente tem culpa de não conseguir dar o 100% que a gente deveria. Na maternidade atípica e na paternidade atípica nasce a culpa e nasce o medo, porque a nossa paternar é com medo, né? É todo mundo com medo o tempo todo, medo do outro, medo da rua, medo da escola, medo do plano, medo do amanhã. E aí, o que eu queria te perguntar, eu pedi para o Samuel para falar sobre isso antes, porque é uma coisa muito pessoal dele, mas acho que é bem importante a gente trazer ele, concordou em a gente falar sobre isso. Quando a gente teve o diagnóstico do TEL, em qual momento tu te deu conta que tu também estava no espectro? Que é bem comum, né? Um dos pais ou ambos os pais estarem também dentro do espectro ou terem um fenótipo ampliado. Quando eu fiz a busca do conhecimento, né? Quando você foi começar a estudar do que se trata isso, né? O que é esse autismo, né? Quais são os sintomas? Quando você começa a entender e estudar, foi quando eu me identifiquei com uma série de questões lá, muitas, todas, e aí senti mais vontade de se aprofundar, e aí foi em busca do meu próprio diagnóstico, né? Então foi quando tá estudando sobre, né? Foi quando eu me dei conta, quando eu me deparei. E enquanto autista é mais fácil entender a questão do TEL ou... Porque tu é um autista que deu certo, né? Um autista que, querendo ou não,
sem terapia, sem intervenção nenhuma, sem medicação, sem nada, tu conseguiu ter uma vida extremamente plena, com suas dificuldades, mas pouquíssimas, né? Se eu analisar assim, passa batido, né? Até ter um filho com diagnóstico não se tinha nem ideia. Essa é uma pergunta quase capciosa, assim, porque na verdade ela envolve o seguinte: no primeiro momento você gera uma conexão, né? Cara, tem isso também. Se eu estou nesse nível de desnecessidade ou de apoio externo, ou nesse nível de autonomia, Ele você pode pega, fazer você isso pega com um ele gás também. maior para Uhum. conseguir, você gera outra expectativa, né? Então é uma faca de dois gumes essa questão. E aí você se vê muito em tentar entender o autismo dele sobre a tua ótica. E é um espectro diferente. O fato de nós dois sermos autistas, cada um com as suas facilidades e dificuldades em níveis diferentes, não me coloca numa posição de entendê-lo adequadamente. O primeiro movimento foi esse. Cara, presumo que isso está acontecendo porque acontecia comigo também. E por vários exemplos que aconteceram, não é nada disso. O que eu talvez já compartilho e vou conseguir compartilhar isso mais adequadamente é o sentimento de ser o que somos. Mas não exatamente... Se não existe um privilégio por você ter vindo de uma história semelhante, ela não essa tua história semelhante não é um privilégio de entendê-lo melhor, Exato. mais facilmente, ou, né? É exatamente isso, assim, a gente por vezes tenta, mesmo quando não quer, mesmo quando a priori fica parecendo um exercício de empatia e alteridade, o que a gente está tentando fazer é ler o outro e colocá-lo numa caixa que para a gente faça algum sentido, né? E a gente precisa simplesmente conseguir parar, né? Parar. Eu acho que a pessoa, quando ela tem um diagnóstico tardio, que é bem comum hoje em dia estar acontecendo, eu acho que ela também consegue se aceitar essa vida de não ter pertencido, às vezes, tão adequadamente como se esperava, né? Porque, na verdade, todos nos achamos não pertencentes em algum momento, né? Esse foi um ponto importante, na verdade, importantíssimo, né? Quando você falou da questão do meu diagnóstico, em paralelo ao diagnóstico do meu filho, serviu muito mais para o meu autoentendimento, na verdade, completamente para o meu autoentendimento. Tudo fez sentido, sabe? Todas as minhas facilidades e dificuldades ao longo da vida passaram a fazer sentido. Muito assim, e você consegue crescer enquanto ser humano, enquanto pessoa, mas muito pouco, na verdade, em conseguir ajudar. Aumenta talvez a identificação, algum tipo de justificativa dele estar passando por isso, tentando excluir um pouco a questão da culpa, né? Mas me ajudou muito mais a me entender como ser humano do que a entendê-lo, né? Por incrível que E a pareça. quem convive contigo, porque tem situações que as tuas irmãs mesmo já falaram isso, que a gente às vezes não entendia, que hoje faz todo sentido. Tipo assim, não, e a minha paciência aumenta também, né? Tipo, eu quero que as pessoas entendam meu filho e tenham tolerância com ele. Então eu preciso também ter com o pai dele, que também tem suas dificuldades, né? O que isso tudo te diz? O que você acha sobre tudo isso? Eu também, assim, nunca fui atrás de né, investigação diagnóstica, mas dentro da condição das dificuldades do Benjamin, eu também busquei fiz alguns resgates, né, do meu passado e olhei com mais... Com uma lupa. Com uma lupa, exatamente. Né? E com uma melhor compreensão e usando a palavra que a gente está usando muito aqui, é uma aceitação, né, para a partir de agora, né, ter essa... enfim, dar esse apoio para o Benjamin que eu não tive por desconhecimento, né? Não estou falando eu não fui atrás do diagnóstico, mas Te identifica. me identifico, exatamente, né? Às vezes, em algumas situações, mesmo estando adulto, a gente precisa da ajuda de um profissional que te ajude. Dependendo da situação, às vezes precisa de uma ajuda de uma medicação. A gente, enquanto mãe, teve um momento que precisou dizer, eu preciso de ajuda de remédio. De remédio. Eu não estou dando conta mais sozinha. E tá tudo bem, gente. Não é que todo mundo vai sair tomando remédio, mas tem momentos que tu diz assim, não tô mais segurando sozinha. E assim, eu preciso estar bem, porque meu filho precisa de mim até o dia que eu me for. Então, às vezes, tu buscar o diagnóstico não é se enquadrar dentro de um CID, mas é poder buscar essa ajuda. Que às vezes um profissional vai conseguir dar um caminho melhor para vocês do que simplesmente tentar se autoconhecer, né? O que a gente percebe muito lá em casa
com bastante regularidade mesmo, a partir de determinadas atitudes do Benjamin, o Eliseu fazer resgates muito semelhantes a coisas suas, né? Então, de uma forma, às vezes, não necessariamente ruim ou não necessariamente dolorida, mas o Benjamin é gatilho para muita memória emocional do Eliseu, para muita memória afetiva. Sim. Então, ele vê Benjamin fazendo tal coisa e ele diz, eu fazia exatamente igual. Ele vê... Então, assim, hoje, por exemplo, se eu entrar no quarto, que eu brinco que é o quarto dos dois, quem está dormindo de abafador de ruído não é o autista de Cid, é o pai. Quem está dormindo de cobertor ponderado não é o autista com Cid, é o pai. E são detalhes, né? Por exemplo, o Samuel nunca me ouvia. Eu tô aqui falando uma coisa para ele, se eu falar, Samuel, precisa que tu recolha o lixo, porque hoje é dia do lixeiro, E ele não ouvia. E aí eu fui entender depois de um tempo, conversando muito, né? Que ele tem um ouvido seletivo. Ele só vai me ouvir se eu falar Samuel. Aí ele me olha, eu tenho que dar uns segundinhos. Ele me olha, aí ele presta atenção. Então, quando eu tô falando uma fala solta, olha, hoje é dia do lixeiro, não sei o quê, ele só ouviu... Ignorado com prazer. O uísque sachê, sabe? Aquela propaganda, é isso. Eu sou a pessoa do... Então, eu preciso dar o start na conversa. E eu precisei aprender. Só que a gente precisou conversar sobre isso, e hoje eu sei que eu preciso dar aquele... Tipo assim, eu estou falando contigo. Aí eu liguei as antenas, preciso prestar... E aí isso gerava um problema imenso no casamento. Porque, tipo, mas eu te falei, mas não, tu não me falou, mas eu falei. Imagina que o nível de dificuldade de conseguir ter essa funcionalidade comigo mesmo foi tremendo. Claro. Porque imagina que eu pessoalmente, eu presto atenção em absolutamente tudo. Eu tive que criar uma sistemática assim de ignorar o 99,9% e só prestar em alguma coisa, senão não ia ser funcional. Em contrapartida, tem esse tipo de situação que a gente acaba precisa... atrapalhando na parte de convívio, né? E aí, se as pessoas que estão na volta não entendem a condição de vocês, é muito mais difícil o convívio. E aí se explica, às vezes, relacionamentos que não deram certo, né? Situações, às vezes, entre família, que tem um ruído. Porque as pessoas não têm como entender que vocês funcionam diferente. Vocês botei o Eliseu na história junto. Tá sem problema Tá nenhum. indo no nosso pico aqui. A gente tá fazendo uma Estamos sendo terapia. enquadrados aqui, né? Exatamente. A gente vai sair com o diagnóstico A daqui. gente vai sair com todo mundo diagnosticado. Mas não faz sentido isso, de alguma forma? Não, absolutamente. Enfim, esse resgate assim, né, que a gente faz na medida que o Benjamin vai crescendo, é exatamente isso. Vou me identificando com as situações, né? Mas com certeza, e tem hoje em dia é muito mais fácil, né, Beta, até para A busca do diagnóstico formal, para né? adulto também, né? Vocês sabem que eu tô com muitas amigas de infância diagnosticadas agora adultas a partir das nossas conversas de internet. Isso. Uma me escreveu um texto lindíssimo agora. E o pai dela, eu te mandei a mensagem, né? Faleceu há pouco tempo, né? Tirou a própria vida. E hoje ela me fala, eu tenho certeza que meu pai era autista, não se enquadrava. Isso gerou uma depressão enorme. E uma pessoa que tem uma família linda, sabe? Teve uma vida lindíssima e ninguém nunca entendeu o porquê que ele se matou. E hoje ela conseguiu se diagnosticar e ela disse, eu consegui entender totalmente o que aconteceu com meu pai. Então foi dar uma acalmada naquele coração de que, tipo, o que eu poderia ter feito, né? E é o que eu muito poderia ter curioso acolhido. isso, né, Beta? Porque você está trazendo isso agora de um caso de suicídio. É disso que a gente está falando, né? De depressão, de suicídio. E quando a gente vai atrás do diagnóstico dos nossos filhos pequenos, a gente presta atenção em determinados sintomas, né? Principalmente nós que fomos atrás do diagnóstico dos nossos filhos muito pequenos, né? Muito cedo. E diagnóstico e sintomas assim muito claros, muito contundentes, assim, né? O Theo, por exemplo, estava indo muito bem, do dia para noite parou de Regrediu. reconhecer vô e vó.
né? Parou de falar, Parou de falar. É que a gente fala muito nos sintomas da criança. Isso. Mas do adolescente e do adulto, não. O Benjamin, Que por já exemplo, é outro grau, né? ele tinha esse fascínio por luzes, esse fascínio Então por era ventilador, tudo que girava. esse fascínio por Sim. rodinhas. Ele dormia numa posição, eu nem comentei isso com você, mas esses dias eu vi aquela foto dele dormindo de caracol, né? Ele dormia na mão do Eliseu, literalmente, quando ele nasceu, sim, né, no sim, braço, sim, porque sim. ele era muito pequenininho. Ele dormia com a cabeça no meio das pernas, né? Eu consigo imaginar a cena. E ele dormia na mão do Eliseu com a cabeça no meio das pernas. E a questão motora sempre foi uma questão, assim. O corpinho sempre foi uma questão bastante importante, né? Mas o meu gancho para falar sobre tudo isso, para quem está nos assistindo, é que toda época, toda hora, ainda que não tenhamos mais janelas de desenvolvimento, janelas de aprendizagem abertas, traz qualidade de vida e atrasa o diagnóstico em qualquer momento. Porque eu lembro do Eliseu me dizer, eu gosto demais de ir ao jogo, eu gosto demais do Inter, eu amo tudo, mas quando o Inter faz gol, eu tenho que abraçar um monte de gente e isso é terrível. A carinha dele. E eu pensar assim, tá. Hoje, mãe de um autista, se eu ouço essa frase de um adulto, eu vou dizer... Vamos agora para o neuro, eu e você? Vamos caminhando daqui a... E a gente acaba menosprezando as coisas que a gente mesmo sente, ou vendo com pessoas muito próximas questões assim que a gente acaba botando realmente na conta da introspecção, na conta de uma potencial depressão. Mulheres, principalmente, né? É muito comum serem tímidas, quietinhas. Mascaram demais, são tímidas demais, são pouco sociáveis. E parece que quando verdade, a pessoa não tem um atraso de fala, se mascara. Né? Porque o atraso de fala é uma das primeiras coisas que chama a atenção para o autismo, né? E aí, se a pessoa é comunicativa ou ela fala, mas não necessariamente ela gosta de falar, né? Eu aprendi a ser comunicativo, que é o caso do Samuel. Ele é comunicativo porque ele aprendeu. Isso. Mas não é que ele goste de falar com as pessoas. Aqui deve estar sendo um suplício para ele. Mas... Ia ser muito mais fácil se tivesse um Bluetooth, assim, conecta, Gente, online, sincroniza as ideias e que ponto. lançaram o iFood, eu nunca vou me esquecer dessa cena, que nem tu gostaram do jogo. O dia que lançaram o iFood, ele chegou pra mim e falou assim, tu não tá... Assim, parecia que ele tinha ganhado a Mega Sena. Tu não tá acreditando o que inventaram. E eu disse, o que, amor? Um aplicativo que eu posso pedir comida e eu não preciso falar com ninguém. E eu falei, como assim? Eu não preciso explicar a pizza, eu não preciso dizer, bota a cebola, tira a cebola, eu não preciso falar com ninguém, nenhum ser humano. É só no aplicativo e a comida chega na minha porta. E eu fiquei olhando pra ele, tipo... O que tem de tão grandioso nisso? Para ele foi a invenção do século. Eu não preciso falar com ninguém. Ótimo, maravilhoso. E esse bobear ele também nem... Agora ele cumprimenta porque ele é extremamente educado, mas ele não... era assim pro entregador. Me dá aqui. Mas eu acho que isso é muito importante, hoje, né? Eu acho que isso é muito importante para quem está em casa nos assistindo. Diagnóstico em qualquer etapa da vida diz respeito à qualidade de vida, diz respeito a uma estrada que dali para frente vai ser mais tranquila de ser caminhada. Né? É autoconhecimento. Não se trata de autocomiseração, não é disso que estamos falando, né? Mas é de busca por qualidade de vida. Diagnóstico precoce é chance de desenvolvimento. E o diagnóstico em qualquer momento da vida é chance de uma autoestima mais organizada, de um autocuidado mais robusto. Agora a gente vai passar para uma outra fase, que é do Domingão do Faustão. Agora é a fase Domingão do Faustão. Essa tá sabendo, não? Que essa que a Roberta, ela é ideia da Roberta. Eu tenho ótimas ideias, nem Ótimas ideias maravilhosas. Lá em casa eu sou MacGyver, eu sei resolver tudo com chiclete. Eu conserto meia casa com chiclete e um durex. Então vamos lá. Inclusive o óculos, mostra o óculos. Faz favor. Não, mostra o óculos, olha lá. Óculos? Vocês já devem ter visto isso na internet. Tem perna, não, né? Assim, porque normalmente nas lives não tem perna. Não tinha perna. Mas é que eu fui na ótica e não tinha solução, mas o óculos bota fora. Só se justificar, Beto, tá tudo Aí eu descobri que misturando Super Bonder com papel higiênico vira uma super troço duro e eu consertei meu óculos e cá estou. Ninguém nem viu.
ninguém tinha visto. Dedo Aceitamos patrocínio de óculos. Exatamente. Porque ambas usam óculos. Vamos lá. Vou fazer um bate-bola? A gente fala uma coisa, vocês falam bem rapidinho uma resposta. É. Podem falar juntos, não tem problema. Duas, não três precisa- palavras no máximo, É. porque senão a gente não tem tempo. Vamos pra lá, isso. uma comida, Pão. Lasanha. um lugar, Amsterdã. Olha. Praia, qualquer praia. ai, eu tô contigo. Um sonho, essa pega mais. Não é. Benjamin Feliz. Formatura do Theo. Um medo, Medo. Alfabetização. no momento é esse. Adolescência e sexualidade. Jesus. Ai, agora tu me criou um medo que eu não tinha. Ai, meu Deus. Um livro. É um livro que eu tô lendo agora que é. Deixa eu ver. Não, usar o da frase da Débora e O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Um livro, nossa. Te liscando todos os livros de trabalho assim na cabeça, pensando num livro interessante pra citar aqui. Mas acho um que vale aqui pro contexto, inclusive. Um livro bobo, inclusive, mas tapa na cara, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Que fala muito em não ficar parado, fugir do conformismo. Uma série ou um filme? Pode ser um ou outro. Uma série. Deixa eu pensar. Ai, o Samuel vê tanta série horrorosa que, meu Deus. Pode falar antes, também. Samuel, vou pensar. Horrorosa pra você, ô. Nossa senhora. Meu, quem curte sci-fi aí? Vamos lá. Qualquer coisa que eu coloque de sci-fi, ela acha que é Eu horrorosa. odeio. Bom, série pra mim, ao concurso, assim, é Game of Thrones. sabia. Pra mim existe Game of Thrones e o resto que tenta fazer série. E um filme antigo que eu gosto muito, nunca consegui entender exatamente porque me marcou, que é a Lista de Schindler. Então pra mim, Lista de Schindler e Ai, mas ele é Game of dolorido, Thrones. né? Que filme dolorido. Vou trazer um pouco então pro tema aqui que eu assisti com a Débora, ambos. É O Filho Eterno, que é do livro do Do Cristóvão Teza. Cristóvão Teza, e Volare, que é um filme também, né, que a gente... Eu quero falar outro filme. Fala. Um filme também que me marcou demais. Filme antiguíssimo. Quem não assistiu, pai, assista. Vale muito a pena. Chama O Óleo de Lorenzo. Cara, esse filme é maravilhoso, incrível, né? tá? Maravilhoso. E quando a Antigão, gente mas... assistiu, a gente não tinha noção, né? Exato. Eu acho que até é bom a gente rever agora, O Óleo de na Lorenzo. vida atípica. Uma memória. Uma memória, daí vou ter que puxar pro futebol, não queria. Vai, vamos lá, Falar. Inter, dá-lhe Inter. Mas tá no Beira-Rio com meu pai. Ai, que amor. Nosso casamento. Oh, aqui. E agora vocês têm que responder rápidos, sem pensar. Minha mulher é? Incrível! Olha! Encantadora. Ai, queridos. Dois mentirosos. Aham. Mas tudo bem. Tá aqui. Gente, não, vocês são muito sortudos, isso sim, né? Olha, você É. casado com a gente. É Maravilha. verdade. Mas assim, nós também somos, porque vocês são maravilhosos. Vocês sabem o que é, né? Porque se vocês não soubessem, vocês iam apanhar, porque é sinal que não viram o nosso podcast nenhuma vez. Exatamente. Quem quer ser o primeiro? Vai, Eliseu. Vai, Samuel. Vai lá, Eliseu. Fale com o Eliseu no momento do diagnóstico. Então é eu falando Tu contigo comigo mesmo. mesmo Vai, Você pai, no de dia do No diagnóstico, dia do né? diagnóstico, a gente acabou de sair da sala. Uhum. Ela nos disse: Benjamin possivelmente tem macrocefalia, está no espectro. Eu não gosto de demoras. É. Lembra disso? Eu não gosto de demoras. Eu quero vocês amanhã de manhã no lugar X Sim. com este menino. Podem ir embora. É complicado, mas acho que tem alguma coisa para se dizer, né? Então, Fala contigo mesmo. pode ser olhando para ti, né? Tá. Pode ser olhando para mim. Eliseu, o momento agora é difícil, né? É escuro por você não saber onde está, mas o tempo vai ser teu aliado
nos caminhos a que você vai chegar, e esses caminhos são bonitos, são de alegria, muita alegria, são de descobertas com o teu filho, são de evolução nesse amor que tu sente agora. Ele vai se tornar ainda maior, independente de qualquer condição. E segue o teu feeling, que ele vai ser uma das coisas mais importantes no desenvolvimento dele, o teu amor, a tua presença, principalmente a tua presença. Segura a mão da Débora, pede um X, toma uma cerveja com ela, vão ver um filme e sempre te lembra que amanhã é outro dia. Quando as coisas estiverem difíceis, esse dia difícil vai acabar e as coisas vão se encaminhar para isso que você espera, que é estar com a tua família junta e feliz e saudável. Que lindo. Vai lá, amor. Vai lá, É Samuel. mesmo, né? Não, eu que inventei o telefone, na minha vez eu quase chorei. Eu falei, gente do céu. Ele não tá em casa? Tá chamando. Tá chamando, tá bom. Ele demora pra atender sempre, ao vivo. Tchê, tudo bom? Cara, é o seguinte, eu sou você no futuro. Pode acreditar. Cara, você acabou de receber aí uma notícia complexa que te tirou o chão, que eu posso te dizer o seguinte, tô olhando em retrospecto aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Primeira coisa que você precisa saber, antes de mais nada, falando entre nós aqui, para com esse mimimi, sai dessa negação, sai dessa fuga, esquece tudo isso, porque a gente precisa que você haja e que você haja o quanto antes. Então, seguinte, não tem jeito, meu caro. Vamos agir, aceita que dói menos e segue. E tudo vai ficar bem. Segunda coisa que eu preciso dizer pra você é o seguinte, talvez nunca foi tão importante o alinhamento teu com a Beta. Essa é uma jornada que vocês dois têm que construir juntos. Não é só tua, não é só dela, não é só do Theo. Vocês têm que estar muito unidos e dias ruins virão pela frente. Haverão dias que ela estará ruim, haverão dias que você estará ruim. E quando você estiver por baixo, meu cara, com ideações, um monte de ideia louca na cabeça, é ela que vai te tirar do fundo do poço. Quando ela estiver ruim, é tua responsabilidade, é só tua tirar ela dessa. Então, vocês têm que fazer pactos e o quanto antes para que isso aconteça de verdade. Na minha jornada aqui, no meu multiverso, isso demorou a acontecer, demorei muito tempo. Construa um eixo paralelo aí para ti, que isso aconteça o quanto antes, que as coisas vão serem melhores, né? Outro ponto cara, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar muito bem. Não esqueça disso. E independente de qualquer coisa, independente de tudo, lembre-se que o Teodoro é uma criança, é teu filho, antes de qualquer diagnóstico. E como qualquer criança, ele precisa do teu amor, ele precisa da sua conexão. Cabe a você construir essas pontes, não a ele, cabe a você. Quanto antes você descobrir isso, quanto antes cair essa ficha, melhor vai ser para todos, tá bom? E tudo vai ficar bem, você não imagina o que tem pela frente. Dias ruins se esperam. Esqueça que a vida de carrossel não existe mais. A tua vida agora para sempre vai ser uma montanha-russa sem cinto de segurança. Acostume-se com isso. E tudo bem, porque montanha-russa é muito bom. Você vai aprender a gostar dela e a vida que vocês terão será incrível e tudo vai ficar bem, tá bom? Respira essa e vai pra casa, curte um pouco com a esposa, dá um beijo no Theo e nos vemos mais adiante. Abraço. Ai, gente, foi lindo. Obrigada. Foi lindo, obrigada. A gente tem algo em comum, obrigada. né? Que são 2 meninos muito amados, muito queridos. Nós todos quisemos muito seus filhos. Esses filhos, é verdade. Tanto o Theo quanto o Benjamin têm um sorriso incrível.
dentro das dificuldades, das peculiaridades deles, eles são crianças felizes. E a gente tem muita sorte de ter vocês dois como pai deles. Obrigada. De novo, cara. Obrigada, gente. Ah, não, tá bom, tio. Quero falar. Obrigada, gente. Foi lindo. Obrigado pelo convite, Obrigada, pessoal. gente. A Obrigado. gente volta semana que vem. Nos sigam nas redes sociais. Olha, eu lembrei. Lembrou? Nos sigam nas redes Alguém sociais. quer falar ativa o sininho? Ativem o sininho. A gente nunca lembra, É, mas a gente tem que nunca lembrar. Meu, traz um sininho pra poder lado do microfone e faz assim. Ativa o sininho. Exatamente. Ativa o sininho. E a gente se encontra semana que vem. Obrigada. Obrigada.